Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e na próxima série de vídeos vamos estar a resolver o exame de Físico-Química A da época especial de 2024. E vamos avançar já para a questão número 1. Portugal integra desde 1979 um programa internacional de recolha de amostras de ar para análise dos gases com efeito de estufa. Dentre esses gases destacam-se o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, o monóxido de carbono, CO, e o óxido de dinitrogênio, N2O. 1.1. Considere que no local de recolha o ar é homogéneo e que as amostras são representativas do ar circundante. Numa amostra de 200 cm3 de ar seco existem 8,34 vezes 10 a menos 2 cm3 de CO2. O teor de CO2 nesta amostra é 4,17 vezes 10 ao quadrado ou 4,17 vezes 10 a menos 4 partes por milhão em volume e é igual ou inferior ao teor de CO2 no ar circundante nas mesmas condições de pressão e de temperatura. Ora bem, e uma vez que já temos os dados todos, é mesmo só começarmos a fazer o cálculo. Portanto, partes por milhão em volume vai ser então o volume de absoluto, que é 8,34 vezes 10 a menos 2, dividido pelo volume da solução, que é 200 cm3. Vêm os dois em centímetro cúbico. Não é necessário transferir para decímetro cúbico, porque proporcionalmente é a mesma coisa. Tem que estar na mesma unidade de volume. O resultante vai ser adimensional, portanto não há problema nenhum. Isto multiplicado por 10 à sexta. Vamos então introduzir esta conta toda na máquina e isto vai nos dar 417, ou seja, em linguagem, em notação científica, fica 4,17 vezes 10 ao quadrado e a ser a hipótese A ou então a hipótese B. E agora, este teor de CO2 da amostra é a mesma coisa ou é inferior ao da atmosfera circundante? Bom, é a mesma coisa, ou seja, por cada unidade de volume, o volume de CO2 é o mesmo porque a amostra é representativa do ar circundante. É claro que no ar circundante existe maior quantidade em termos absolutos, mas por cada unidade de volume é exatamente a mesma coisa. Portanto, vamos então, para responder aqui a esta, escolher a hipótese B. 1.2. Considere dois recipientes iguais, fechados, um deles contendo CH4 de massa molar 16,05 g por mol e outro contendo CO de massa molar 28,01 g por mol, ambos no estado gasoso e nas mesmas condições de pressão e de temperatura. Dentro dos dois recipientes, o número de moléculas é igual ou diferente e a massa de gás é igual ou diferente. Ou seja, dizendo-nos que temos dois recipientes, um com CH4 e outro com CO, metano e monóxido de carbono, à mesma temperatura e à mesma pressão, e ocupando os dois o mesmo volume. Portanto, este V1 é igual a este V2. E, de acordo com a lei de Avogadro, se tivermos dois gases nas mesmas condições de pressão e de temperatura, então V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N2. Mas, como já nos dizem que estes dois volumes, V1 e V2, são iguais, então, daqui sai que para que estes dois quocientes sejam iguais, o número de moléculas, o número de mols, aliás, tem que ser igual. Portanto, temos aqui um N1 que é igual ao N2 daqui, deste recipiente. E, portanto, visto que o número de moléculas é só multiplicar cada um destes dois números de mol pelo número de Avogadro, então sai daqui que se estes dois números são a mesma coisa, então o número de moléculas também é exatamente o mesmo. Agora, em relação à massa, temos que, para o CH4, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que temos aqui exatamente uma mol de metano e uma mol de monóxido de carbono. Então, qual é a massa deste gás? Vai ser 16,05 grama, porque a sua massa molar é 16,05 grama por mol. Para aqui vai ser massa, portanto isto é massa, né? Para aqui a massa vai ser 28,01 grama, porque a massa molar do monóxido de carbono é 28,01 grama por mol. Ora, nesse caso, temos massas diferentes. O que é que acontece se eu passasse a ter 2 mol aqui? Bom, se eu tiver 2 mol aqui, também tenho que ter 2 mol aqui, porque este número de mol tem que ser o mesmo. Se tiver aqui o dobro dos mol, tenho o dobro da massa aqui, mas também tenho o dobro da massa aqui. Portanto, continuo a ter massas diferentes. Se tiver 0,1 mol aqui, também tenho que ter 0,1 mol aqui. Portanto, aqui a massa passa a ser 10 vezes mais pequena, mas aqui também. Portanto, em qualquer situação, tem sempre massas diferentes, porque as massas molares são diferentes. Portanto, em resumo, o número de moléculas é igual, mas a massa é diferente. E, portanto, isso leva-nos para a escolha da hipótese C. 1.3. Na tabela apresentam-se diferentes quantidades N de N2O, gasoso, e os respectivos volumes V medidos nas mesmas condições de pressão e de temperatura.
Averigua justificando se o N2O gasoso se encontra nas condições normais de pressão e de temperatura, condições PTN. Da sua resposta, comece por apresentar a equação da reta de ajuste obtida. Ora bem, então basicamente vamos ter que fazer aqui uma regressão linear, mas antes disso vamos só ver aqui o nosso fundamento teórico para sabermos exatamente o que é que nós vamos procurar. E nós temos aqui uma coluna que associa o número de mol com o volume ocupado por um certo determinado gás. E nós sabemos que o volume molar é precisamente o volume por cada mol de gás existente num determinado recipiente. E se nós associarmos o V à nossa variável y e o n à nossa variável x, vamos ter aqui um quociente y sobre x, que nós já sabemos que é o declive da nossa reta de regressão linear. Em particular, nós sabemos que se um gás estiver em condições PTN, tem necessariamente um volume molar de aproximadamente 22,4 decímetro cúbico por mol. E portanto, assim que nós obtivemos a nossa reta de regressão linear, se este declive for 22,4, então vamos, ou muito próximo, vamos admitir que o gás de facto está nas condições PTN, caso contrário, não está. E vamos então muito rapidamente aqui à nossa calculadora buscar a equação de regressão linear. Portanto, aqui à nossa variável x1 vamos associar os números de mols, portanto 1,10, eu vou ignorar as centenas, 2,3, 3,8, 4,7 e 6,4. Para os y correspondentes será 21,2, 46,1, 74,5, 91,6 e 125,5. E pronto, a partir daqui vamos então o nosso gráfico. Temos aqui a nuvem de pontos e vamos aqui acima ao menu buscar regressão linear. Aí está. E o mais importante que é, cá está a nossa equação, que nós vamos então transpor para o papel e adaptar à nossa situação em concreto. Ora bem, vamos então pegar nesta equação e vamos só arredondar para valores que façam de facto sentido. O declive é o resultado de ter feito este quociente. E, portanto, para quocientes, o que nos interessa é, portanto, em termos de casas decimais, aquilo que nos interessa é o número de algarismos significativos. E o menor número de algarismos significativos que nós temos aqui, quer para o número de mol, quer para o volume, são sempre 3 algarismos significativos. Então, eu vou dizer que, portanto, y igual a, vou passar a 19,55 passa a 6, portanto vou deixar aqui 3 algarismos significativos, x, mais, mas agora quando nós temos aqui somas, o que nós queremos é conservar casas decimais, portanto vamos buscar o número que tiver menos casas decimais, que é sempre uma casa decimal, que são aqueles dados ali do volume. E, portanto, vamos só pôr aqui 0,2. Ok, 0,2. Muito bom. O que é o nosso y? O nosso y é o volume, igual a 19,6. O x é o número de mol e mais 0,2. Pronto, temos aqui a nossa equação. Mencionar que isto aqui, em particular, isto vem em mol e isto vem em decímetro cúbico, portanto, isto está no sistema internacional. Só mencionar aqui. E agora só fazer aquela conclusão que nós tínhamos indicado logo no início. Portanto, o volume molar de N2O, que é o nosso gás, é 19,6 decímetro cúbico por mol, que é diferente dos habituais 22,4 decímetro cúbico por mol. Logo, o nosso gás não está em condições PTN. 1.4. Associa cada um dos átomos no estado fundamental apresentados na coluna 1 ao esboço do espectro fotoeletrónico correspondente apresentado na coluna 2. Escreva na folha de respostas cada letra da coluna 1 seguida do número correspondente da coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número. Então nós queremos analisar os elementos químicos de carbono, nitrogênio e oxigênio. Então vamos puxar à tabela periódica os números atómicos, caso não os saibam já de cor, e vamos começar por fazer então a configuração eletrónica de cada um destes elementos para nos ajudar a descobrir aqui qual é realmente o espectro fotoeletrónico correspondente. E para o carbono, portanto, número atómico 6, basicamente vou colocar 2 eletrões na primeira camada, depois 2 na segunda, 4 e agora na 2p. Portanto, não vale a pena 2 aqui. Não vale a pena ser muito específico em termos de 2p, x, y e z, porque isso não nos vai ajudar em nada, porque
qualquer uma dessas orbitais tem exatamente a mesma energia e, portanto, os elétrons vêm todos com a mesma energia. Para o nitrogênio, 7 elétrons, 1s2, 2s2. Então, agora a única coisa que eu tenho que fazer é colocar mais um elétron numa das orbitais 2p, portanto 2p3. E finalmente o oxigênio tem 8, 1s2, 2s2, 2p. E agora vou pôr mais um elétron, portanto eu posso pôr até 6 elétrons na 2p, portanto mais um aqui, 2p4. Ora, nós sabemos que a 2s e a 2p são orbitais com energias muito próximas. Portanto, aqui no nosso esquema devem ser estas aqui. Isto deve tudo corresponder ao nível 2 e estas aqui ao nível 1, até porque nós estamos a aumentar a energia de remoção à medida que nós vamos para a esquerda. Portanto, estas aqui é que requerem maior energia, portanto, as da 1S, e estas aqui menos. Em particular, a que requer menos energia todas é a 2P. Portanto, em princípio, estas aqui deverão ser a 2P, 2S, 1S em todos os esquemas. Então sei como é que eu vou identificar aqui o carbono. Bom, eu quero que o carbono ejete 2 elétrons quando eu ejetar os elétrons todos da 2P. Portanto, tenho aqui este candidato e aqui este candidato. E aqui também. Ok? E depois quero 2 elétrons quando eu ejetar os elétrons da 2S. Aqui sim, aqui já não. Aqui já são 3, portanto não. Portanto, a princípio vai ser este. E depois mais 2 elétrons quando eu ejetar os elétrons, quando eu fornecer energia suficiente para o carbono começar a ejetar os elétrons da 1s. Portanto, ao carbono A, eu vou associar a 2. Portanto, este aqui já está e já não vou analisar novamente. Depois, o nitrogênio. Temos uma situação muito parecida, mas agora eu quero que ele ejete 3 elétrons quando ele começar a cuspir cá para fora os elétrons da 2P. Ora, 3 elétrons temos aqui. Ora, 3 elétrons aqui para a 2P. E aqui temos 4. E aqui temos outra vez 2. Portanto, sim, a princípio vai ser este. Portanto, 3 elétrons aqui para a 2P, depois 2 elétrons para a 2S e depois mais 2 elétrons para a 1S. Portanto, ao nitrogênio B, eu vou associar aqui a 1. Ok, fantástico. Este aqui já não conta. Para o oxigênio, então, eu quero 4 elétrons vindos da 2P. Portanto, em princípio deve ser este aqui. Portanto, 4 elétrons, depois 2 para 2S e depois mais 2 para a 1S. Portanto, aqui são 2 não e, portanto, aqui a 2 não. Portanto, não há outra hipótese. Tem mesmo que ser a 4. Portanto, aqui para o oxigênio, que é a C, eu vou associar então aqui a 4 e pronto, está dada a nossa resposta. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.